espírita, você é ateu. Não é função dele, do capelão, fazer o quê? Uma acepção da pessoa assistida. Ele precisa se ater, ter domínio próprio, porque nós que militamos na igreja somos tentados, na maioria das vezes, pregar, falar de Jesus, né? Então, nós precisamos evitar e ter uma conduta, um procedimento ético, um procedimento de quê? De não interferir, não violentar o pensamento, a fé da pessoa. Mas todo mundo é livre para mudar. Todo mundo é livre para pensar. Se ele vê um bom exemplo na sua fé, na sua conduta, e ele ou a família dele solicitar que você fale de Jesus para ela, sabe o que vai acontecer? Você vai ter aí a oportunidade de falar da sua fé, tá? E você não. Uma outra questão do capelão é que o capelão, ele deve ter cuidado com a literatura. O capelão católico evangélico, ele usa a Bíblia, sim ou não? Ele, muitas das vezes, se sente tentado em usar literaturas, sim ou não? Eu vou pedir aos senhores capelães que tenham cuidado com essa questão da literatura. Porque a literatura, ela deverá ter uma imparcialidade. E nós sabemos que a maioria das literaturas, sejam católicas, sejam evangélicas, elas são tendenciosas para a fé que o capelão pertence. Então, o cuidado da literatura é importante para não, já de cara, estar forçando uma barra, estar tentando levar a pessoa a professar a sua fé. Tá bom? O sinistrado, na maioria das vezes, ele vem para nós com medo, ele vem com culpas, ele vem com falta de esperança, ele vem desestruturado emocionalmente, espiritualmente. E o capelão, ele deve estar preparado para enfrentar os desafios de uma assistência mais profunda, mais minuciosa, e sabendo que poderá enfrentar pela frente pessoas com medo, com culpa, com falta de esperança, com uma série de problemas emocionais, psicológicos, problemas de todas as áreas. Vamos lá, ver se você desliga aí seu celular, tá bom? Problemas de todas as áreas. O que fazer? Primeiro lugar, identificar o problema. Se o problema já está posto diante de você, mais fácil. Mas, às vezes, você vai, por exemplo, a um hospital e visitar um enfermo, a doença dele não é tão grave, ele está em processo de tratamento de cura, mas o problema dele, irmã Cremilda, está onde? Na mente. Né? Ou, às vezes, é o coração. Ou, às vezes, o problema não está com ele, está com a família dele. Então, identificar da onde está surgindo o fato motivador daquela situação vai ajudá-lo a assistir a pessoa de forma apropriada. Quando você
não faz a identificação do problema, você pode estar atuando e a sua atuação, ela poderá estar sendo equivocada. Você pode estar ministrando a pessoa, assistindo, ouvindo a pessoa, etc. e tal, mas focando o seu aconselhamento, as suas palavras, de forma equivocada. Sensibilidade para descobrir isso. E um conselho para o capelão é, antes de falar, faça o quê? Antes de falar o quê? Faça assim. Antes de falar, diga comigo assim, antes de falar, ouça. De novo, antes de falar, ouça. Ó, já diz o ditado aí, que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Antes de ouvir, ouça. Função principal do capelão não é chegar falando, é chegar ouvindo. Deixa a pessoa abrir o coração, deixa a pessoa falar dos seus medos, das suas culpas, da falta de esperança. Deixa a pessoa desabafar. Seja um ombro amigo, ganhe a confiança dela. Crie o vínculo. Não seja incisivo na primeira visita, talvez nem na segunda. Gaste pelo menos 1 ou 2 ou 3, quem sabe, visitas, contatos com a pessoa. Quando você ganhar a confiança, quando você criar o elo, o vínculo, essa pessoa vai estar em suas mãos e ela vai estar pedindo, implorando para você falar da sua fé para ela. Seja qual for a sua fé, ela vai estar implorando, porque ela vai pegar confiança em você. Você vai criar o vínculo de amizade e ela vai estar com o coração aberto. E aí é a hora dela, sabe aquele peixe que está 2 dias sem comer? E quando você joga a isca lá, ele sai desesperado, não quer saber de anzol nem nada. Está vendo a linha? Mas o negócio dele é pegar a isca. Então, queridos, a habilidade, a falta de pressa, posso citar? Eu não posso. Onde nós paramos? Quem se lembra? Então, o capelão, ele, uma vez criado o elo, fica fácil para ele falar da sua fé. Mas ainda assim, ele não pode abusar dessa condição. Não pode abusar da sua condição. O que ocorre muitas das vezes é que nós temos pessoas que atuam em alguns segmentos que a capelania poderia estar atuando muito bem, e essas pessoas, elas estão fazendo uma atuação de pregadores, de pastores, e não de capelania. E eles fazem trabalhos positivos, mas... Desliga que vai tomar minha atenção.
Então, o que ocorre? As pessoas estão fazendo um bom trabalho, mas elas estão errando enquanto capelania. Por quê? Se eu faço um trabalho para evangelizar nos presídios, você sabe que nem 100% das pessoas poderão receber aquela fé. Mas o fato de não receberem não implica delas não serem assistidas. Elas precisam de uma assistência. O capelão, ele não faz esse papel de evangelizador a priori, porque ele precisa e deve assistir a todas aquelas pessoas. Ele precisa ir ao encontro daquelas pessoas. Ele não pode já que você não quer levantar a mão para Jesus, já que você não quer participar daqui do culto, correto? Então você não serve. Ou não vai ter assistência. O capelão, ele não pode trabalhar com um sistema de culto apenas. A capelania militar católica e evangélica, ela realiza muitas das vezes cultos nas organizações militares, seja Corpo de Bombeiros, PM e Forças Armadas, direcionada quase que basicamente para o seu grupo religioso, católico ou evangélico. Mas a atuação do capelão, aonde há apenas um católico ou algum evangélico, ela está direcionada a todas as pessoas. Nós sabemos que há pessoas de um ou outro segmento que têm dificuldade de ser assistido pelo capelão de outra religião. Por quê? Porque muitas das vezes se errou no procedimento, quer dizer, na atuação. Se levou primeiro a religião, se levou primeiro a fé religiosa do capelão. Ó, eu sou capelão católico, como se estivesse dizendo para a pessoa assim, eu sou católico, eu só vou assistir católico. Por sua vez, o evangelho disse, não, o capelão lá é católico, o que eu vou lá fazer com ele? Por quê? Porque se trabalhou muito a figura do sacerdote em função da religião dele. E não se trabalhou a questão do sacerdote como o quê? Um bom samaritano. Uma pessoa que está ali para assistir. Se trabalhou muito a religião dele. E se nós fizermos isso no presídio, fizermos isso nas repartições, nós vamos estar errando. Caberá às autoridades disponibilizar um capelão para cada religião. Essa é a ideia que se tem. Mas isso é custoso, isso muitas das vezes não é possível, isso muitas das vezes pode trazer algum tipo de atrito, mas isso, de alguma maneira, está sendo bem trabalhado no Brasil, por exemplo, nas Forças Armadas. Hoje, nossa palestra aqui, nós temos um capelão das Forças Armadas, um capelão da Marinha do Brasil, que é um capelão evangélico. Mas lá na Marinha do Brasil, temos também capelães católicos. Mas antes só havia o que nas Forças Armadas? Capelães católicos, na maioria. Esse processo está mudando. As repartições públicas civis estão contratando já capelães, porque se descobriu que a necessidade é real, é urgente e se faz necessário ter a figura do capelão. Como nós vamos atuar? Se vamos trabalhar nossa religião ou não, só o futuro vai dizer como vai ficar isso. Mas nós queremos passar a mensagem do Senhor, passar uma mensagem para os senhores que a capelania deve ser imparcial. Ela não deve ter cor, ela não deve ter raça, ela não deve ter um cunho religioso como fim,
e ela não deve estar hasteando uma bandeira, dizendo, venha para cá, esse é o melhor lugar, é a melhor fé, porque o bom samaritano, ele não perguntou para a pessoa que estava caída no chão, no meio da estrada, se ela era da religião dele ou não. Ele pegou a pessoa, colocou sobre lá o cavalo, levou para o estabelecimento, cuidou da pessoa, comprou medicamento, deu toda a assistência, teve que viajar e disse lá para a hospedagem, olha, o que ele gastar, o que for necessário, na volta eu te pagarei. Esse capelão, né, da parábola do Senhor Jesus, ele lançou mão até dos seus recursos pessoais para exercer a capelania. Ele, em nenhum momento, ele falou da sua religião. Porque o ato dele falou mais alto do que as palavras, do que a sua pregação. Talvez ele tenha falado, e na verdade falou, com a sua ação, com a sua atitude. Como ele vai ter credibilidade? Como ele vai ser respeitado? Como ele vai ser aceito? Como ele vai prestar um aconselhamento? O capelão precisa ter o quê? Uma vida ilibada. O fato dele ser um capelão, ele está no setor público ou no setor privado,